A gente vê por aí arranha-céus, estádios, pontes e estruturas gigantescas subindo numa velocidade que parece impossível, não é? Pois bem, por trás de cada uma delas existe uma ciência fascinante, uma engenharia de precisão que mudou completamente as regras do jogo. É sobre isso que vamos conversar hoje, a ciência por trás da movimentação de cargas superpesadas na era moderna. O nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos entender por que essa movimentação de cargas pesadas se tornou tão crítica. Depois, a gente mergulha na física da coisa, nos princípios que governam tudo. Em seguida, vamos dar uma olhada no arsenal de máquinas incríveis que existem hoje. E, claro, vamos ver como tudo isso funciona num caso prático, um mega içamento de verdade. Para fechar, a gente amarra os principais aprendizados. Vamos começar então. Seção 1. O imperativo da movimentação de cargas pesadas. Aqui está o grande paradoxo da engenharia atual. Os projetos são cada vez maiores, mais complexos, mais audaciosos. Mas os prazos, cada vez mais curtos. Então, como é que essa equação fecha? Como se consegue construir mais em menos tempo? A resposta para esse dilema tem um nome: modularização. E isso, olha, é uma verdadeira revolução. A ideia é bem simples. Em vez de montar tudo peça por peça lá no alto, onde o trabalho é mais lento, mais caro e muito mais perigoso, a gente constrói grandes blocos, módulos inteiros, aqui no chão, num ambiente controlado. E depois, essa peça gigante é simplesmente içada e encaixada no seu lugar. O ganho em velocidade, segurança e qualidade é extraordinário. Certo. Mas para entender como se isso é um módulo de centenas de toneladas, a gente precisa dar um passo atrás. Antes de falar das máquinas, vamos falar das leis da física que mandam no jogo. Seção 2. Princípios fundamentais de engenharia. E tudo, absolutamente tudo, começa com o centro de gravidade, o famoso CG. Pense nele como ponto de equilíbrio de um objeto, onde todo o seu peso está, teoricamente, concentrado. A regra de ouro de qualquer içamento seguro é que a força de elevação tem que estar perfeitamente alinhada com esse ponto. Qualquer desvio, por menor que seja, e a instabilidade aparece. E aqui a gente vê exatamente o que acontece. No içamento estável, o gancho está cravado em cima do CG. A carga sobe retinha, controlada. Agora, olha o outro lado. O gancho está um pouco fora de centro. A física não perdoa. A carga vai balançar, vai girar, até que o seu próprio peso force o centro de gravidade a se alinhar debaixo do gancho. É a natureza buscando o equilíbrio. Por isso que o cálculo do CG não é um chute, é uma ciência exata. O próximo conceito-chave é o princípio dos momentos. É aqui que a mágica da alavancagem acontece. Como é que um guindaste consegue levantar uma carga muito mais pesada que o seu próprio contrapeso? Simples, usando a distância a seu favor. Ao colocar o contrapeso bem longe do ponto de apoio, ele cria um momento, força vezes a distância, que consegue equilibrar o momento de uma carga muito mais pesada que está mais perto. A distância se transforma em vantagem mecânica. E isso nos leva diretamente para as alavancas. A alavanca de primeira ordem, que é a da gangorra, é exatamente o princípio de funcionamento de um guindaste de torre. A torre é o ponto de apoio, de um lado a carga ser levantada, do outro o contrapeso fazendo o esforço de equilíbrio. É um conceito fundamental da física, só que aplicado numa escala monumental. Muito bem, já entendemos a física por trás da operação. Agora, vamos para a parte mais impressionante: as máquinas. Bem-vindos à seção 3, o arsenal moderno de içamento. É aqui que a gente vê como aqueles princípios são aplicados no mundo real. Para a gente organizar as ideias, dá para separar todo esse maquinário em duas funções básicas. De um lado, o movimento vertical, ou seja, subir e descer as coisas. Do outro, o movimento horizontal, que é transportar essas coisas pelo chão. Para cada uma dessas tarefas existe um equipamento específico. Então, para movimento vertical, o leque de opções é enorme. Temos os guindastes sobre esteiras e pneus, que são super versáteis. Os guindastes de torre, que viraram símbolo das grandes cidades. E aí entramos nos equipamentos de altíssima capacidade, como os strand jacks e os pórticos hidráulicos, usados para as operações mais pesadas e delicadas que existem. Já para o transporte horizontal, a lista também é impressionante. Mas aqui tem um equipamento que se destaca, porque ele simplesmente mudou a forma como se movimenta cargas superpesadas em terra. Os reboques modulares autopropelidos, os famosos SPMTs. E o que são os SPMTs?
Imagine plataformas sobre rodas, controladas por controle remoto, que podem ser conectadas umas às outras para criar um transportador de praticamente qualquer tamanho e capacidade. A manobrabilidade deles é algo surreal. Eles conseguem posicionar um módulo de milhares de toneladas com uma precisão de milímetros. Hoje, eles são a espinha dorsal da construção modular. Ok, vimos a teoria, vimos as máquinas. Chegou a hora de juntar tudo isso e ver como essa orquestra funciona na prática. Vamos para a seção 4, executando o mega-içamento. E essa citação resume o ponto central. Muita gente olha para um guindaste gigante e pensa só em força bruta. Mas o segredo não está aí. O sucesso de uma operação dessas vem da inteligência, da engenharia, das ideias inovadoras e, acima de tudo, do planejamento meticuloso. Cada mega-içamento é, antes de mais nada, um triunfo do planejamento. Vamos ver este estudo de caso, a instalação de um estator de 400 toneladas. Isso não é um simples içamento, é uma coreografia de engenharia. Primeiro, ele é levantado da carreta. Depois, precisa ser girado 90 graus para passar por uma abertura no prédio. Aí ele desliza sobre um sistema de trilhos para dentro do edifício. Lá dentro, é girado mais 90 graus para ficar alinhado, e só então ele é abaixado com precisão milimétrica na sua base. Cada passo é uma operação complexa por si só. Agora, para o nosso próximo exemplo, vamos começar com um número: 12. O que significa esse número? Eficiência máxima. Em um projeto, um único guindaste gigante, sem se mover do lugar, fez apenas 12 içamentos principais para montar uma planta industrial inteira, colocando no lugar 4 tambores imensos e todas as estruturas modulares ao redor. Isso é o poder da modularização combinado com um planejamento impecável. E isso tudo nos traz à nossa seção final, para amarrar todas as pontas. Seção 5, insights essenciais e conclusão. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, a modularização é o grande motor da construção moderna. Segundo, a física sempre dá as cartas, não há como ignorá-la. Terceiro, existe um arsenal de equipamentos especializados para cada tipo de desafio. E talvez o ponto mais importante: o sucesso não está na força, mas em um planejamento obsessivo e detalhado. A engenharia de movimentação de cargas hoje é muito mais sobre precisão e controle do que sobre força bruta. E para encerrar, fica a reflexão. As peças vão ficar ainda mais pesadas, os prazos ainda mais curtos. A pergunta que fica é: quais serão as inovações de engenharia que vão definir a próxima geração de mega-construções? O que vem pela frente nesse campo tão fascinante? Uma coisa é certa: a inovação não pode parar.